Bom, então, a gente já definiu, né, o MLG como uma variável resposta que tem distribuição na família exponencial de distribuições e um preditor linear, né, então essa daqui é a resposta, Y, esse daqui é o preditor linear, e é esse preditor linear que é uma função da média de Y que vai ser modelado, né, como uma função linear dos betas. X e Y são as preditoras na observação I. E os betas são os parâmetros de interesse que são desconhecidos e que relacionam a resposta com as preditoras, tá? Então, os betas, eles, aqui ó, o tiozinho embaixo é para indicar um vetor, x e transposto, né? Então, para a gente, em estatística, o vetor a gente sempre pega um vetor coluna, né? Só que como eu estou indicando como uma linha, então eu estou dizendo que é o x e transposto, que é 1, x1, x e 1 até x e p. Então, essa daqui é a iésima observação da primeira variável preditora e ésima observação da pésima variável preditora. Esses índices aqui, em alguns momentos, a gente define trocar os índices, mas eu estou seguindo o Gilberto Paulo. Tá? Então, eu estou colocando com a mesma notação de índices que ele usa. Tá? Bom, na prática, a gente conhece as preditoras, né? A gente observa as preditoras e observa as respostas e a gente quer estimar esses parâmetros beta que relacionam a resposta com as preditoras, né? Então, quando eu coloco que o preditor linear é x e transposto beta, sendo esse x e transposto um vetorzinho e o beta um vetorzinho, então o preditor linear ele pode ser aberto como beta 0 mais beta 1 x e 1 até beta p x e p. E são os beta 0 até beta p que eu quero estimar, tá? Como que a gente faz a estimação do parâmetro? Bom, a gente poderia escrever aqui a função densidade de probabilidade, a função massa de probabilidade de y, né? Que a gente já viu que, estando na família exponencial, tem uma forma específica. Aí, olhando, então, eu estou pulando alguns passinhos que vocês viram lá em inferência, tá? Quando a gente olha para essa função densidade de probabilidade, só que conjunta para y1 até yn, mas a gente olha para ela como uma função dos parâmetros e não das variáveis aleatórias, ela é a mesma função, só que a gente chama ela de função de verossimilhança, tá? Então, se a gente fosse descrever o caminho, né, que a gente ensina a inferência, primeiro a gente vai para a probabilidade e estuda lá a função massa de probabilidade, função densidade de probabilidade para a variável discreta e contínua, respectivamente. Aí a gente vê que a função massa de probabilidade, a função densidade conjunta para uma amostra y1 até yn é simplesmente o produtório daquelas funções massa de probabilidade e função densidade de probabilidade. Aí a gente olha para a função de verossimilhança, para a mesma função, só que vista como função dos parâmetros. E aí a gente quer encontrar o máximo dessa função de verossimilhança, tá? Só que como a função de verossimilhança geralmente ela envolve exponenciais e tem expressões complicadas, é comum a gente considerar o log da verossimilhança, né, para encontrar o máximo da verossimilhança. O que é o máximo da verossimilhança? É como se a gente estudasse qual é o valor mais plausível dos parâmetros para ter gerado aquele modelo, tá? Depois que eu fizer algumas coisas aqui no outro, a gente vai fazer várias derivadas, eu vou falar um pouquinho no notebook sobre a concavidade da função de verossimilhança e da log verossimilhança, né? Que é uma questão que apareceu aqui, tá? Bom, como que a gente encontra o máximo dessa função de log verossimilhança? Geralmente, não dá para obter a expressão analítica
do estimador de máxima verossimilhança. Então, o que a gente faz é considerar um método numérico, tá? Então, ó, eu já vou escrever aqui qual que é o objetivo, né? Então, queremos estimar os parâmetros do MRG, beta 0, beta 1, até beta π. Para isso, então esses parâmetros aqui são os que relacionam a resposta das preditoras, ou seja, eu quero saber se uma determinada preditora pode ser usada para explicar a resposta, ou se a variabilidade da minha preditora pode ser usada para explicar a variabilidade da minha resposta. Se uma influencia na outra, é porque no modelo de regressão a gente supõe que a resposta é uma variável dependente, tá? E que as preditoras são independentes, né? Ou seja, que as preditoras influenciam na resposta, tá? Uma relação de dependência. Então, para isso, a gente considera o logaritmo da função de verossimilhança, tá? Então, quando a gente estima esses parâmetros aqui, a gente quer compreender como que as preditoras x1 até xp influenciam na resposta y, tá? Então, no modelo de regressão linear, a gente vê, por exemplo, né? Vamos supor que a gente está fazendo um modelo para explicar a renda pela idade. Então, a renda é o y, a resposta, e a idade é o x. E eu quero saber quanto que eu aumento em média a renda quando eu aumento uma unidade no x. Quem vai me dizer isso é a estimativa do parâmetro lá da regressão, tá? Aqui é a mesma coisa, só que não é tão direto assim, por quê? Porque envolve a função de ligação. Mas a gente continua querendo estimar os parâmetros beta 0 até beta π, tá? Então, vamos considerar o logaritmo já direto, né, da função de verossimilhança. Então, o logaritmo da função de verossimilhança considerando uma amostra y1 até yn, é dado por. Então, eu estou escrevendo o log da verossimilhança como função dos parâmetros beta e φ, dado o meu vetor observado y. Então, como a função densidade de probabilidade conjunta de y1 até yn é o produtório das funções de densidade de probabilidade e, respectivamente, da massa de probabilidade, né? Então, o log da verossimilhança vai ser a soma para y1 até n do log da verossimilhança de θ i, de θ φ, de θ i, φ, dado um y. Só que como o y está na família exponencial, podemos escrever dessa forma aqui. Então, L, o vetor θ, φ e y vai ser a soma para y até n. Aí vem, ó, a parte que estava dentro da exponencial. Só que como a gente aplicou o log, mais c
de y e φ. Então, lembra que, como o y está na família exponencial de distribuições, a sua função massa de probabilidade, a função densidade de probabilidade, tinha aquele formato exponencial de φ, y θi, menos b de θi, mais o c de y e φ, né? Aí, quando a gente aplica o log, some aquele exponencial de fora e só fica essa parte aqui, tá? E é essa função que a gente quer, então, maximizar. A gente quer encontrar o máximo, né? Só uma observação aqui, ó, que para os MLGs, né, a gente tinha, então, que o valor esperado MI é o valor esperado de YI, que é a inversa do preditor linear. E o preditor linear é aquele que a gente tinha escrito lá no começo, né? Então, a gente tinha escrito assim, ó, o ETAI é G de MI. E esse MI é o valor esperado de Y, né? Se a gente aplicar a inversa aqui e aqui, a gente fica com G a menos 1 de ETAI igual a MI, tá? Então, essa daqui, ó, é a cara da função que a gente quer encontrar o máximo. E aí, para cada MLG, a gente vai ter um V de θ, a gente vai ter um θ, a gente vai ter um C, né? E aí a gente pode ir particularizando para cada MLG que a gente tiver, tá? Para encontrar o máximo dessa função aqui... Oi, pode falar. Só uma coisinha. O somatório na primeira linha, θi não é vetor, né? θi... Pode ser. Deixa eu pensar, o θi... Ele pode ser. Pode ser... Mas no nosso caso, ele não vai ser. Acho que pode ser. Deixa eu pensar nos casos particulares. Porque o θi, a gente até encontrou ele, né, para alguns. O θi não vai ser, tá? Porque ele, por exemplo, ele vai estar relacionado com a função de ligação canônica, né? Lembra, quando a gente pegar o próprio θi como função de ligação, vai ser a função de ligação canônica. Então, por exemplo, no modelo normal vai ser a identidade. O θi vai ser o próprio MI. No modelo binomial, a função de ligação é o ogive, que é o próprio θi, que é log de MI dividido por menos MI. No modelo Poisson vai ser log, tá? Então, não vai ser vetor para nossos casos, não vai ser vetor, tá? Tá, então é essa função que a gente quer encontrar o máximo. Só que assim, gente, onde estão os parâmetros? Eles estão escondidos aí dentro, tá? Então, ó, eles estão no ETAI, né? Então, o ETAI, que era aquela... Exatamente isso que está escrito aqui, ó. Né? Por quê? Porque a gente quer encontrar o máximo nos betas, só que aonde que está o beta? Os betas, eles estão dentro do ETAI, então eu vou só aproveitar o que estava aqui, ó. Onde estão os betas? Os betas, eles estão lá no ETAI, tá? E aonde que está o ETAI? Ele está dentro dessa função inversa da função de ligação. E aonde que aparece isso? Então, se a gente considerar o θi como função, aí para cada modelo vai ter um θi que vai levar a função de ligação canônica. Então, veja, o θ
ele é função, vai ser função do mi. O mi vai ser a função do eta. E o eta é a função de beta. Por isso que eu falei para vocês que a gente vai fazer um monte de regra da cadeia. Tá? Então, eu quero derivar essa função aqui em beta. Só que aonde que aparece o beta? Aparece no eta. E aonde que aparece o eta? Dentro dessa função aqui inversa da função de ligação, que está relacionada com o mi. E no modelo canônico, vai estar relacionado com esse θ. Por isso que vai aparecer um monte de derivada de regra da cadeia. Tá? Então, ó, queremos encontrar o máximo de L de θ φ y em beta. Tá? Agora, para a gente encontrar o máximo, eu vou supor que a log-verossimilhança é côncava. E ela vai ser côncava para a maioria dos modelos. E, consequentemente, a log-verossimilhança também vai ser côncava. E aí a gente pode derivar essa função em beta e igualar a zero para encontrar o estimador de máxima verossimilhança. Tá? Então, supondo que a log-verossimilhança é côncava, como a função log é monótona e crescente, eu posso aplicar o log e derivar o log em beta igual a zero, eu vou encontrar o máximo da log-verossimilhança. Tá? E aí a gente cai nesse problema de otimização, né? Então a gente precisa derivar essa função em beta. Só que ele não é função diretamente de beta, ele é função de θ, que é a função de mi, que é a função de eta, que é a função de beta. Tá bom? Então por isso que a gente vai cair agora num monte de derivadinhas aqui da regra da cadeia. Tá? Eu estou fazendo um caso geral, daí na lista de exercício vai ter alguns casos particulares para vocês fazerem a conta, mas aí, como nos principais modelos vocês já encontraram quem que é B de θ, quem que é θ, quem que é φ, quem que é C, aí é só vocês aplicarem para aqueles modelos particulares, tá? Então, para isso, como nos modelos temos, então, supondo, né, que nesses modelos a gente tem a log-verossimilhança côncava, podemos fazer a derivada de L de θ, φ e y em relação a beta e igualar a zero. Notem que o beta, ele é vetor. Então, a gente precisa derivar essa função em relação a um vetor, que é basicamente derivar em relação a cada elemento desse vetor. Tá? Essa função aqui, derivada primeira de L em relação aos betas, ela é chamada de função score. Tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, só um minutinho. Professor, o score não seria a derivada da nossa dos parâmetros? Eu só estou considerando os parâmetros beta. Tá? Eu considero que o φ está fixo. A gente só vai mexer com beta por enquanto. Estão me chamando oi. É um zero com um tiozinho, que ele é um vetor de zeros. Tá bom? Então, uma observação é que esse mu de beta é chamado, ou chamada de score em beta.
Então, pessoal, esse é um problema de otimização simplesmente. Então, considerando que eu tenho uma função côncava, quando eu derivo igual a zero, eu vou encontrar qual que é o ponto em que a reta tangente é horizontal, tá? Ou a inclinação da reta tangente é zero. Pode falar. Por que a função L com 3 parâmetros? Então, é que assim, o φ a gente não vai considerar hoje, tá? Mas a gente poderia considerar ele também. Os betas, eles estão aqui dentro do θ, tá? Esse θ aqui é um vetor também. Então, como eu estava dizendo, né? A função de log verossimilhança é essa função aqui para todos os MLX, tá? O θ, ele está relacionado com o μ. Especificamente, se a gente considerar a ligação canônica, né? O que é ligação? A função de ligação é G, né? Então, ó, o eta vai ser G de μ. Se a gente igualar isso daqui ao θ, a gente vai ter a função de ligação canônica. Então, o θ é função de μ, o μ é função de eta, e o eta é função de beta. Eu acho que eu vou escrever. Bom, em algum momento eu vou ter que escrever isso daqui. Só que o Y deveria estar dado, né? Não vírgula. É, pode ser. Não vai fazer tanta diferença aqui. Mas sim, a gente observou os dados. Não é função de Y, tá? Então, deixa eu colocar uma observação aqui. Então, a outra observação, né? Observação 2. Nos MLGs, o θ I é a função de μ, I é função de etaI, que é a função dos betas. Então, para a gente derivar a log verossimilhança em beta, a gente vai ter que fazer toda a regra da cadeia, tá? Porque nesse θ eu tenho função de μ, nesse μ eu tenho função de eta, nesse eta eu tenho função de beta. Então, não é direto a gente fazer a derivada da log verossimilhança em beta, eu tenho que sair derivando com a regra da cadeia, tá? Gente, isso daqui é a aplicação de cálculo e a aplicação de cálculo numérico, vocês viram? Que você deriva, igual a zero, a primeira derivada, e encontra o máximo, acho que é em cálculo mesmo, né? Máximo em cálculo numérico. Então, você tem uma função, a única coisa é que essa função a gente quer derivar em beta, mas não tem parâmetros que são definidos a partir de outros parâmetros, né? Então, para a gente encontrar o score em cada beta, eu vou colocar isso, porque para muita gente pode ser novidade isso, né? Um vetor de derivadas. Então, a terceira observação é que o beta, ele vai ser um vetor de derivadas da log verossimilhança. Então, ele é assim, ó. Derivada de L em relação a beta zero. Derivada de L em relação a beta p. Ele é um vetorzinho de derivadas, tá bom? E aí eu vou escrever a expressão de cada derivada dessa. Então, poderia chamar isso daqui, ó, assim. O de beta zero até o de beta p. Aí é só cálculo. Então, o U de beta J, de forma geral, como que ele vai ser? Vai ser a derivada de L de θ φ dado Y em relação a beta J. É o jésimo elemento desse vetorzinho aqui, tá? Só que como? Então, a log verossimilhança é uma soma para L de 1 até N. Aí a gente tem a derivada de L
em relação a θi, aí entra a regra da cadeia, derivada de θi. Em relação, nem precisava ser derivada parcial aqui, porque o θi é uma função só de μi, tá? Eu vou colocar a derivada normal, porque a gente não precisa de derivada parcial. Então, derivada de θi em relação a μi, derivada de μi em relação a θi, e derivada, agora sim, porque o θi é função de todos os betas. Derivada de θi em relação a beta j. E soma para ele de 1 até n. Tá? Então, lembra que eu escrevi aqui, ó, o θi é a função de μi, o μi é a função de θi, o θi é a função dos betas. Então, derivar a log verossimilhança em relação ao beta, eu tenho que vir derivando como regra da cadeia. Tá? Só que vai ter simplificações aqui, porque tem um formato específico, né, para a log verossimilhança. Então, como a log verossimilhança, e aí eu vou escrever de novo a verossimilhança. Então, como que é o formato da log verossimilhança? Então, era L de beta e WY é a soma para I de 1 até N de Pi YI θi menos B de θi mais C de YI e Φ. Então, quando a gente derivar isso daqui em θ, esse daqui, ó, é linear em θ, só que o θ está aqui dentro também, tá? Então, o que a gente tem aqui? Que a derivada de L de θ em relação ao iésimo θ vai ser. Então, ó, é só o iésimo. Então, só o que, ó, só é esse primeiro aqui. Então, esse primeiro aqui, ele vai ser Φ. Oh, desculpa, gente. Φ não tem, desculpa, tá? O Φ não tem índice. Eu vi o parâmetro de dispersão. Vai ser Φ YI menos P' de θi. Quem que é o B' de θi é justamente o μ, tá? Deixa eu só ver o que eu vou colocar aqui para derivada de θi em relação a I. Derivada de μ em relação a θi. Derivada de eta em relação a beta j. Então, quem que é a derivada de eta em relação a beta j? Lembra que o eta era beta 0 mais beta 1 x1 mais beta px e p. Isso em relação a beta j vai dar simplesmente o x e j. E os outros não dá mais para simplificar. Oi.
Tudo deveria estar no parênteses multiplicando o φ, né? O y e o b. A segunda linha. Nessa, eu... Aqui, né? Obrigada. Sim. Esqueci de pôr o X. Obrigada. Né? Por quê? Porque o θ está aparecendo aqui, só que o φ está multiplicando esse termo aqui também. Então, fica φ vezes y, né? Já derivei em θi. E aí, derivei o b em θi, fiquei com b' de θi, que também multiplica o φ, tá? Então, esse primeiro e esse último aqui, a gente consegue já simplificar. E aí, eu volto para essa expressão aqui, tá? Então, essa expressão aqui, ó, eu vou chamar. Isso implica, então, que o U de beta J vai ser soma para I de 1 até N de φ YI menos B' de θi, que multiplica a derivada de θi em relação a mi, derivada de mi em relação a eti, vezes o x e j, que é a derivada do eti em relação a beta j, tá? Mas a gente ainda consegue simplificar um pouquinho, lembrando das quantidades dos MLGs. Por quê? Porque o B' de θ é o mi, e a derivada do mi em relação a θi ou seja, estou falando do inverso aqui, derivada de mi em relação a θi é a função de variância. Então, volta as coisas que a gente usou lá atrás definindo o MLG, tá? Então, eu vou escrever isso aqui, o que são cada uma dessas coisas aí, tá? Lembrando que onde a gente quer chegar? A gente quer chegar num processo iterativo, né? Para fazer a estimação dos betas, tá? Então, mas o valor esperado de YI era mi, e a gente definiu lá atrás que ele é o beta' de θi. A variância do y dos MLGs é φ vezes a função de variância do mi. Então, se a gente tivesse derivada de mi em relação a θi, a gente teria, né? Porque a gente, para encontrar a função de essa função de variância aqui, a gente derivava o mi em relação ao θi. Isso daqui é o inverso do que está aqui, ó. Isso aqui é o inverso do que está aqui, tá? Então, eu vou simplificar um pouquinho mais a expressão ainda, né? Então, segue que o U de beta J vai ser a soma para I de 1 até N de φ YI menos B' de θ, é o mi. Então, YI menos mi, 1 sobre a função de variância, né? Aqui fazendo a conta com os diferenciais, né? Então, como lá atrás a gente definiu que B de mi era derivada de mi em relação a θi, e aqui eu tenho o inverso disso, então, fazendo o inverso dos diferenciais, a gente fica com 1 sobre B de mi. Aí a gente tem a derivada de mi em relação a θi, e a gente fica com x e j. E para cada MLG, a gente conhece essas quantidades aí, tá? Então, quando passei para vocês a lista de exercícios, coloque a Poisson na família exponencial. E o que vocês fizerem, né? Vocês encontraram quem que é o B de θ, quem que é a função de variância,
agora a gente usa aqui, que é o φ, agora a gente usa isso daqui para calcular a função score. Então, a função score, que é a derivada da logarithmização beta-j, em relação a 1 dos betas, vai ser soma para i de 1 até n de φ, y menos mi, 1 sobre a função de variância, derivada de mi em relação a beta i, vezes x e j. E a gente teria que igualar isso a zero para encontrar o estimador do beta-j, tá? Só que, em geral, a gente não vai conseguir uma expressão fechada para isso. Então, a gente usa um método iterativo para fazer a estimação dos beta-j, que é o que eu vou escrever aqui, e vou relembrar o método de Newton, ou Newton-Raphson, né, que é um método de otimização. Pessoal, muitos parâmetros, mas a ideia não é difícil, certo? Então, o que a gente fez? A gente pegou a função de verossimilhança, derivou em beta-j. Só que tem a regra da cadeia ali no meio. Mas, tudo bem, é só derivada. Segundo o modelo que a gente definiu do Gilberto, a variância para ser φ é menos 1 ou é φ? Se não me engano, é menos 1. Acho que é φ mesmo, viu? Φ vezes v de mi. Eu tenho isso aqui, mas... não tem. Eu não vou abrir agora, daqui a pouquinho a gente abre e a gente vê. Se for a salvação, tá bom? É porque a gente tem tipo a variância no denominador, se for, né? Dá para escrever dessa forma. E da variância... Fica parecendo uma padronização até. Mas fica, né? Só faltava o quadrado nessa diferença, né? Para ser... Não tem um quadrado. Então. Não tem quadrado. Tá, então, vamos lá. Então, em geral, não é possível obter a expressão fechada do beta chapéu J a partir dessa expressão aí. Quem estiver achando ruim essas derivadas, pense que, em vez de derivada, poderia ser integral. Em geral, não é possível obter a expressão fechada ou a expressão analítica de beta J chapéu, né? A partir de U de beta J igual a zero. Então, se a gente igualar isso daqui a zero, onde que está o beta? O beta está lá dentro desse diferencial de eta i, né? A gente vai partir para um método numérico, tá? Então, no método, utilizamos, então, um método numérico. É um processo iterativo, né? Então, esse método numérico é um processo iterativo. Para encontrar a solução de uma f de x igual a zero, né? Por quê? No fundo, é o que a gente tem. A gente tem uma função, que é a função do beta j, e a gente quer igualar isso a zero, porque a gente quer encontrar o zero dessa função, né? Então, uma possibilidade é usar o método de Newton ou Newton-Raphson. Então, uma possibilidade. E aí vocês conhecem outras, né? Usar o método de Newton. Ou Newton-Raphson. Qual que é a ideia desse método? Então, você
tem uma função, e aí agora, gente, eu estou falando de uma f de x genérica, né? Então, imagina que você tem uma f de x, né? Que você tem o x, ali você tem a f de x, e você quer encontrar o zero dessa função. Então, agora, esquece por um momento que essa função ela já é uma derivada, tá? É uma função de um x. Como que é o método de Newton-Raphson? Então, você vai começar com um xzinho zero, aí você vai encontrar o valor da função, dessa função, um xzinho zero, aí você vai encontrar a reta tangente. Então, deixa eu fazer bonitinho aqui, vamos ver se eu consigo, né? A reta ficou muito bom, né? No caderno de vocês, vocês fazem bem bonitinho. Você vai encontrar essa reta tangente, e aí você vai encontrar um outro valorzinho de x, que é o x1, tá? Aí você vai encontrar a f de x1 e vai encontrar a reta tangente de f de x que passa por f de x1. E aí você vai iterando esse método até encontrar. Então, você vem aqui, ó, a reta tangente, né? Aí, vocês que são desenhistas melhores do que eu, você vai encontrar a reta tangente. E aí, ó, a gente já chegou bem do ladinho aqui do x, onde f de x é igual a zero, tá? Então, eu vou escrever mais ou menos a ideia aqui, ó. Quero encontrar x estrela tal que f de x estrela é igual a zero. Isso daqui não é uma aula de algoritmos, né? Não é nenhuma aula de otimização, mas a ideia do algoritmo é essa. Então, eu chuto um x0, eu encontro f de x0 e a reta tangente de f de x em x0, f de x0, nesse ponto aqui. Aí eu busco o ponto x1, 0 na reta tangente. E foi o que a gente fez, né? Então, eu peguei a reta tangente e encontrei o pontinho em que x1, 0 está na reta tangente. Aí eu encontro a f daquele x1. Encontro a próxima reta tangente. E aí eu vou me aproximando do x, onde f de x é igual a 0. Tá? Então, encontro f de x1 e a reta tangente de f em x1, f de x1 e assim por diante, né? E aí eu continuo até obter uma aproximação suficientemente boa, né? Para aquele x tal que f de x é igual a 0, tá? Até a convergência. Oi? Você literalmente chuta o x0, não tem nenhum indicativo, alguma coisa que só para perguntar se é mais sério. Então, o problema é que o algoritmo pode não convergir, né? Então, idealmente, você tem que chutar mais ou menos perto. E dependendo um pouco da sua função, ela tem que ser comportada, né?
ela não pode ter, por exemplo, muitos máximos e mínimos, tá? Então, essa função, do jeito que eu desenhei aqui, é uma função bem confortável, né? Eu só tenho um zero. Se ela tiver muitas subidas e descidas, aí a tangente olha está aqui, olha está aqui, e aí você pode não convergir para o valorzinho que você tem que comprar, que é esse daqui, né? É o X estrela, tá? Então, aqui, assim por diante, até a convergência, né? Até a convergência. Mas, pessoal, vocês já viram esse método, né? Não é isso aqui, não é novidade para vocês. Pelo menos em cálculo numérico, acho que todo mundo viu, ou não? Tá. Bom, ou seja, eu não sou professora de cálculo numérico, tá? Mas eu sou formada em matemática aplicada, então é vocês terem entendido o que eu fiz aqui. Ó, repete-se o procedimento. Então, o que a gente fez? Então, ó, a gente está considerando uma aproximação para f de x por um f de x0 mais x menos x0 vezes a derivada de f em x0. Isso daqui, lá no ensino médio, como chamava mesmo? A variação disso daqui? Bom, na minha época, isso daqui era o famoso ioiô michochu. Certo? Porque aqui, ó, você tem y menos, você tem o y menos o y0, passa para o lado de lá. Você tem o x menos x0 e você tem o m, que era o coeficiente angular, né, da reta, digamos. Então, é uma variaçãozinha, porque aqui a nossa função é a função que a gente quer encontrar o zero, tá? Então, a gente vai repetir esse procedimento aqui, que nada mais é do que isolar esse x aqui, né? Então, como que isola, né? Multiplica aqui x, f' de x0 menos x0, f' de x0. Alguma coisa aqui. F de x0, f de x menos f de x. Ah, sim. Quando a gente isolou, né, então a gente colocou f de x igual a zero, quando a gente fixa, né, o f de x igual a zero, isso leva a essa parte de dentro aqui igual a zero. Então, eu fico com x f' de x0 menos x0 f' de x0 igual a menos f de x0. Agora, isolando o x, então, eu vou passar esse para lá, fico com x0, f' de x0, menos f de x0, aí eu passo dividindo por esse daqui, ó, f' de x0, f' de x0. Então, esse daqui eu cancelo, né? Supondo que ele é diferente de zero. Eu fico com x igual a x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. E a gente vai repetir isso daqui, né? Então, eu coloco um x0, encontro um x.
Aí eu vou colocar o x aqui. Vou trabalhar com f de x e com f' de x. Aí eu encontro, digamos, um x1. Aí eu vou colocar o x1 aqui, f de x1 dividido por f' de x1. Deixa eu escrever um pouco melhor isso daqui, porque parece que tá difícil de ver. Menos f de x0, f' de x0. E aí você vai iterando até encontrar o seu x estrela, tá? E colocando de uma forma mais geral, então, o processo iterativo é dado por x de m mais 1 é x de m menos f de x de m dividido por f' de x de m. Com m começando em 0, daí 1, 2, até obter a convergência, tá? Para que a gente estava fazendo isso mesmo? Para encontrar o zero de f de x. Só que o nosso problema lá era encontrar o zero de u de beta j. Então, a nossa f é u de beta j. Nosso x é beta j. Tá? Então, para o nosso problema de estimação, a gente tinha que encontrar, então, para o nosso problema de estimação, problema de estimação, gente, não é um animal de estimação, tá? Um problema de estimação. Queríamos encontrar o zero de u de beta j, né? A gente queria encontrar onde que u de beta j é igual a zero. Acontece que a gente tinha que repetir isso para beta 0, beta 1, beta 2, beta j, beta mais 1 até beta p, tá? E isso leva a gente para um problema de estimação multivariado. Então, resolvendo todas essas equações, resolver todas essas equações vai ser equivalente a escrever um processo iterativo multivariado, tá? Então, eu dei um passinho grande aqui, mas na prática a gente teria que resolver os zeros de todos os beta j, tá? A gente vai dar esse passo porque os U de beta j têm elementos em comum, tá? Então, a gente tinha que encontrar o zero de beta j para j de 0, 1, 2, até o p, que são todos os parâmetros que a gente tem, tá? Então, isso, claro que não vai dar para a gente fazer todos os detalhes aqui, mas a ideia do método é essa, né? A gente usa uma versão multivariada. Desse método. Isso daqui, ó. Lembra que a nossa variável era o beta. Então, beta m mais 1 vai ser um beta m mais um j a menos 1 nésimo, né, vezes a função que a gente tem, que é a score dos betas. Deixa eu só conferir uma coisa aqui.
sinal, né? Porque o nosso método de Newton, o sinal era menos, né? Mas, então, quem que é esse J a menos 1? Essa J a menos 1, como estava lá no... Notem que ela estava no denominador. Ela é a derivada da nossa função. Só que como a nossa função já é vetorial, então ela fica uma matriz, tá? Então, como J estaria no denominador, né? Ela é a derivada segunda da nossa L de θ da Y, que é a nossa verossimilhança, em relação a beta, em relação a beta transposto. Mas a ideia do método é essa, tá? Para M, 0, 1, 2. Então, a gente tem que chutar um beta 0. Aí, a gente vai iterando esse método, né? No primeiro passo, enquanto o beta de 1. Que vai ser o beta de 0, mais essa derivada, vezes a score. Aí, no segundo passo, o M vai passar a ser 1. Então, o beta de 2, beta da segunda iteração. Esse é o beta da primeira iteração, mais J menos 1 vezes a score e assim por diante, tá? Esse é o método Newton-Raphson multivariado para obter o estimador de máxima verossimilhança do beta nos MLGs, tá? Só que tem uma variação que, em vez de colocar essa derivada segunda aqui, coloca o valor esperado dela, que é a matriz de informação de Fisher, tá? Então, é o mesmo método. Dúvidas? Então, daqui para lá eu venho passando. Mas a ideia do método é a mesma. É que a gente explica com o método invariável para ficar simples. Mas é o mesmo método daqui para cá. A única coisa que aqui é muito variável. Nos meus modelos MLG, meus parâmetros beta sempre são definidos na reta real, ou existe alguns casos que eles podem ter restrições? Pode ter restrição, sim, mas em geral aqui não tem restrição. Algum problema específico pode ter uma restrição. Se tiver restrição, provavelmente você vai ter que alterar um pouquinho o método, tá? Se o beta tiver... Olha, talvez compensa fazer uma reparametrização, mas você tem algum exemplo? Depois você pode me trazer, a gente pode pensar. Essa dúvida, tipo, sei lá, quando eu vou fazer um modelo do Poisson, por exemplo, não tem restrição. Aí, se na hora que a gente vai passar para a função de beta, ficava alguma restrição. Não, a princípio não tem restrição. Eu vou pensar se tem algum problema, daí eu falo para vocês. Bom, então uma variação desse método, né? Então, uma versão multivariada desse método é o Newton-Raphson a seguir. E uma variação dele é usando a matriz de informação de Fisher. Uma variante, uma variação do método de Newton-Raphson é o método score de Fisher, que utiliza esse K beta, que é menos o valor esperado da derivada segunda de L de beta e Y
em relação a beta transposto, e aí o algoritmo fica beta n mais 1 é beta n mais a inversa de cada beta vezes a score de essa score aqui, ela também é um vetor, tá? Score. Não precisa pôr vetor nesse pretinho do índice, tá? Com M de 0, 1, 2. Bom, eu vou colocar duas implementações para vocês, mas o objetivo aqui desse curso não é implementar, né, reimplementar a roda. Isso já está implementado nos pacotes de MLGs. Né? Só que vocês precisam entender o que está por trás. Por quê? Porque esse não é um curso só de aplicação, né? Ele é um curso que pretende passar a teoria para vocês e aplicações. Você tem que saber de onde que veio o método que está implementado nos pacotes, tá? Duas observações. Pessoal, e aí tudo bem, tranquilo para vocês? Então você vai iterando, você tem que chutar um valor inicial para o beta. E nem sempre tem garantia de que o método vai convergir, tá? Mas, quando... Nem sobre a suposição de concavidade, é uma verossimilhança? Pode confirmar. Então, mas é porque isso depende, porque você tem um problema de múltiplos betas, né? Tipo, não ser identificado, você fala? Não, na verdade, o que pode acontecer é explodir, né? Dependendo do valor do beta que você coloca, porque você tem uma matriz, você tem que inverter essa matriz e você tem uma função score. Aí, bom, mas vai ter uma situação aqui em que é garantido a convergência, tá? Para uma solução única, né? Então, precisa-se de um valor inicial. Para beta. E um problema, Igor, que poderia acontecer é, dependendo da função de ligação, você não ter a convergência, tá? Mas se você tiver com a função de ligação canônica... Isso vem da concavidade ou não vem da concavidade? Não vem da concavidade. Garante... Na verdade, vai garantir a unicidade da solução. Só que, para esses principais MLGs que a gente está falando aqui, Poisson, normal, binomial, gama, a função de verossimilhança é côncava. Então, não vai ter problema, tá? Onde que poderia ter problema? Se você tiver mistura de distribuições, aí pode ter problema de concavidade, tá? Então, aqui a gente precisa da concavidade também para garantir a convergência do algoritmo. Tem uma outra observação, que é o seguinte, deixa eu ver se eu vou colocar aqui. Vou colocar porque no livro vai aparecer para vocês. Então, é uma terceira, essa observação 1, essa observação 2, a gente vai ter. Gente, qual que é a diferença de usar o método de Newton-Raphson e o score de Fisher? Para vários modelos vai coincidir, tá? Então, tanto faz usar um ou usar outro. É comum, por exemplo, em trabalhos de mestrado ou mesmo TCCs, você comparar um método com o outro para ver qual que é mais rápido, tá? Só que isso envolve
encontrar um valor esperado, né? Daquela derivada segundo, que nem sempre é fácil, tá? Então, a terceira observação é comum definir um WI, então pegar um pouquinho daquelas expressões que tinham lá dentro, né? Derivada de mi em ETAI ao quadrado, 1 sobre a função de variância, e chamar isso daqui de WI. WI, que é o miésimo peso, né? De weight I. E aí, simplificar matricialmente, vamos escrever matricialmente, o U de beta por φ, x transposto, W a meio, B a menos meio, Y menos mi com W, uma função diagonal de W1 até Wn, e V, uma função diagonal de V1 até V. N, em que VI é V de mi. Então, só para escrever matricial, às vezes tem algumas simplificações, porque daí o método iterativo ele fica matricial também. Eu não vou colocar isso aqui para vocês. Eu vou colocar assim. Porque ele fica bem bonitinho, eu acho que se um dia vocês precisarem, você pode usar a forma matricial, tá? Então, olha como fica a forma matricial do método Scott-Fischer. Fica beta m mais 1, beta m, mais x transposto, w, na iteração m, x a menos 1. Ai, gente, eu vou escrever mais pra cá, tá? Naquela aula que cortou a gravação, ela cortou bem no finalzinho, pegou quase a aula inteira. Eu coloquei lá para vocês, tá? No disciplinas e no YouTube. Isso daqui, a menos 1, x transposto, w, m a meio, v, m a menos meio. Estou gostando dessa anotação aqui. X transposto, w de m a meio, v de m a menos meio, y menos mi na iésima iteração. Então, isso daqui parece bastante com x transposto, x a menos 1, x transposto, y, só que lá no final tem y menos mi na iésima iteração. O chute inicial pode ser
colocar o mi de 0 como o próprio y. Mi vetor como o próprio y. E um critério de convergência como o máximo. Engraçado que na minha folha está como mínimo, mas para mim mínimo não faz sentido. E beta JK mais 1 menos beta JK padronizado pelo beta JK. Então, o máximo disso ser menor do que um certo epsilon que você vai definir. Bom, deixa eu mostrar aqui algumas coisas, a gente vai voltar nesse notebook na aula que vem. Vamos lá. A gente tem minutos ainda. Aula que vem eu pensei em fazer online, se todo mundo concordar, alguém não concorda, alguém quer me mandar mensagem? Porque tem vergonha de novo. Vamos lá. Vamos salvar. Eu vou abrir o celular, vamos ver se funciona, né? Se não faço para hoje. Salvamos. Vou abrir o lado. Porque é mais fácil você programar. Se você programar as matrizes antes, você coloca uma expressão só. Porque imagina que você tem 20 vetas. Você tem que colocar a expressão para cada veta. Não. Você coloca a matriz, coloca a matriz, coloca a matriz, coloca uma equação só. E aí ele vai fazer a estimação. Mas, gente, quando a gente trabalha com um método numérico, se a gente conseguir simplificar as expressões antes, isso pode dar ganho computacional depois também, tá? É assim, Gustavo, sempre que der para fazer matricial, a gente tem que fazer matricial. Só que tem que tomar cuidado, você tem que inverter matrizes, né? Então, às vezes, é mais negócio você fazer contas matriciais antes e depois programar já, depois da conta que você fez. Eu não falei, mas esse método aqui, ele chama Iterative Reweighted Least Squares, tá? Que é o método de Newton. O método é o mínimos quadrados reponderados, tá? Primeiro, então eu vou passar rapidamente, depois a gente pode voltar. Então, tem uma prova, que acho que a gente pode voltar nisso na próxima aula, né? É uma ideia, na verdade, de uma prova, né? De que o logaritmo da função de verosimilhança côncava é côncava, tá? Então, a gente tem aqui uma definição de função côncava, tá? A gente faz uma interpolação aqui, entre os pontos, entre θ1 e θ2, com esse t e 1 menos t, né? E aí, se isso daqui acontecer, L de t θ1 mais 1 menos t θ2 for maior do que t L de θ1 mais 1 menos t L de θ2, então a função é côncava. E aí aqui dá para desenvolver esse log, né?
usando a desigualdade de Jensen, que a gente pode voltar nisso depois, né? Mas mostra-se que isso daqui é maior também do que essa função, tá? Qual que é a ideia, né? Então, aqui a gente tem a função de verossimilhança côncava, um exemplo de uma função de verossimilhança côncava. E aí, se a gente aplicar o log, aqui você vai ver que ela também vai ser côncava, tá? E aqui embaixo tem aquela ilustração do que a gente usou lá, de desigualdade de Jensen, né? Então, você tem esse ponto, e aí você tem o L de... deixa eu ver como foi colocado lá. L de θ maior do que T vezes θ. Digamos que essa corda aqui é menor do que essa parte aqui, né? É uma definição de função côncava, e aí você tem na log verossimilhança a mesma coisa, né? De que essa corda aqui tem comprimento menor do que essa corda de cima, do que essa parte da função aqui de cima, né? Tem um exemplo de bivariado, né, mas não é muito fácil da gente enxergar nesse caso aqui. E a função é côncava, tá? Porque essa corda que a gente passou ali, ela passaria por baixo. Então, isso daqui, ó, são curvas de nível, né? Então, aí você imagina que agora você tem um morro, né? Você tem um morro, e aí a sua corda que você vai passar vai ser um plano que você vai passar embaixo do morro. E aí esse comprimento desse plano aqui vai ser menor do que a superfície do morro, para quaisquer dois pontos que você pegar, tá? Aqui a gente tem o mesmo desenvolvimento que a gente fez na sala de aula, né? Então, partindo da log verossimilhança, desenvolvendo, né, de forma matricial aqui a matriz de informação de Fischer observada ou a esperada, que nesse caso aqui fica igual, tá? A gente tem as expressões lá que entram no nosso método interativo, tá? E aí tem aqui duas implementações by ChatGPT, né? De MLG com função de ligação canônica para o modelo binomial logito ou Poisson log, né? Então, a gente tem aqui, o que está colocado aqui, ó, o valor de mi, no caso logístico, né? No caso binomial com função de ligação logito, a função de variância, a matriz de pesos e o método interativo aqui, tá? Que seria um eta, que é o x-beta. Isso daqui é uma variação desse que a gente colocou aqui, na verdade. Tá? Que a gente colocou na coisa. E aí a gente tem, então, aqui está o método, né? Aqui está o método de Newton, aqui para esse ano. Esse ano é a matriz de derivadas segundas, tá? E aqui está o método de Newton para esses dois modelos com função de ligação canônica. O logístico, né, que é binomial com função de ligação logística, e Poisson com função de ligação log. Tá? E aqui embaixo a gente tem a simulação, então, desse método de Newton, que é o Iterative Reweighted Least Squares. Tá? Então, aplicando aquela função, a gente tem o beta-chapéu, que foi estimado, para aquele caso, beta-chapéu, que foi estimado por aquele método, e o critério de convergência aqui,
A gente vai voltar nesse modelo mais adiante, né? Então, esse daqui seria um modelo binomial com ligação logito. E aqui embaixo a gente tem a simulação para o modelo Poisson com a estimação dos parâmetros também. A gente vai voltar nisso na quarta-feira, tá? Mas aqui, ó, se vocês quiserem já dar uma olhadinha, né? Como que é feita a simulação? A simulação é feita fixando os valores teóricos para o beta, né? Gerando valores para o x e para a variável resposta, né? Seguindo aqui a gente tem a inversa da função de ligação. Aqui a gente tem o preditor linear, que é o x beta, tá? Então são os mesmos passinhos que a gente fez na sala de aula, né? Dado que eu tenho uma matriz de preditoras, fixo um beta teórico, calculo o eta, que seria x beta, calculo aqui a inversa da função de ligação e gero os valores para o y. Aí eu estou usando o método de Newton como se esses daqui fossem os dados x, y e a família binomial. Aí eu faço a estimação dos parâmetros pelo método de Fisher, né? E aí eu estimo os betas. Então, olha só. Vamos ver os betas usados para gerar aqui, ó. Beta usado para gerar a simulação foi menos meio, 1 e menos 1.2. Ele gerou os dados e estimou os parâmetros. Então, ele chegou em menos 0.42, 1.048 e menos 1.19. Então, ele não está exatamente na mosca, né, naqueles valores teóricos que a gente colocou, mas vocês podem, como exercício, aumentar, por exemplo, aqui o número de observações, né? Então, aumentar aqui, mas eu vou aqui gerar, vou rodar tudo de novo. Aumentando para 5.000, vocês vão ver que a estimação dos parâmetros deve chegar mais perto de menos meio, 1 e menos 1.2. Aí, ó, menos meio, 1 e menos 1.2. Se aumentar um pouquinho mais, então você vai gerar mais dados, você vai dar mais informação para o modelo, ele vai chegar mais perto, menos 0.49, 0.96, aí tem que ver se está chegando mais pertinho mesmo, né? Mas isso daqui é para ilustrar, então, esse método de estimação, tá? Eu acho que um bom exercício para a gente fazer na quarta-feira é pegar esses mesmos dados que foram gerados e ajustar usando o Stats Models, né? Então, como se fossem os dados que a gente tem em mãos, a gente faz com o método que foi programado aqui e compara com o GLM lá com o Stats Models, tá?